A estabilidade do servidor público sempre foi um assunto muito polêmico. E esse assunto ganhou uma atenção especial, ganhou uma ênfase nas últimas semanas por causa da proposta da reforma administrativa. Vigora no imaginário popular que a estabilidade é um grande problema. As pessoas imaginam que um servidor público, por ter essa garantia, por ter estabilidade, ele não vai querer trabalhar, ele não vai produzir e vai ficar lá recebendo sem nunca ser demitido, sem nunca ser mandado embora, sem perder seu cargo. E isso até em última instância vai trazer um déficit nas contas públicas, vai prejudicar toda a sociedade, porque aquele servidor vai estar recebendo um dinheiro e não vai estar produzindo. Porém, esse pensamento não está correto. A estabilidade não é um problema, nem nunca foi. Daí surgem 3 pontos que nós devemos analisar sobre esse assunto. O primeiro ponto é que a estabilidade não tem a função de proteger o servidor, mas ela tem a função de garantir para aquele servidor que ele vai poder fazer o trabalho dele sem sofrer uma punição, sem sofrer uma represália. Na verdade, a estabilidade ela protege a sociedade como um todo, o coletivo. Vou dar um exemplo sobre isso. Imagina questões envolvendo uma licitação qualquer e não existe estabilidade. O prefeito chega lá, o governador, até mesmo o presidente, chega para aquela junta lá que está analisando a licitação e fala pro pessoal lá, ou vocês vão dar um jeito do meu amigo aqui ganhar essa licitação, ou tá todo mundo na rua, porque eu tenho esse poder de te mandar para ir para a rua. Imagina lá um processo administrativo. O servidor que está lá responsável por fazer aquele processo administrativo, analisar uma conduta de um terceiro, de um outro servidor, se houve algum ato ilícito ou não, sofre uma pressão do chefe, fala assim, você vai deixar isso aí passar, você vai fingir que não viu. Se você prosseguir com esse processo administrativo, é rua, tô te mandando embora. E isso por quê? Porque não vai existir estabilidade. Agora imagina essas questões com a estabilidade. O servidor simplesmente vai virar pro chefe dele e falar, olha, você não pode fazer nada, eu tô estável, eu tô aqui para fazer o meu trabalho, você não pode me mandar embora, então eu vou prosseguir sim, eu vou analisar essa licitação, eu vou analisar esse processo administrativo, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou fazer a minha função sem medo de fazer essa função, sem medo de exercer essa atividade, porque não vai sofrer nenhuma represália, não vai sofrer nenhuma demissão, não vai poder perder o seu cargo por causa disso. O segundo ponto que eu quero destacar é que a estabilidade não é uma garantia que o servidor vai ter esse cargo para sempre. Ele pode sim ser demitido, ele pode sim ser mandado embora. Existem meios, existem mecanismos na nossa legislação que permitem a demissão de um funcionário público, de um servidor público. Por exemplo, nós temos aí processo administrativo disciplinar. Se o servidor cometer algum ato lá que possa ensejar esse processo administrativo, se ele cometer algum ato ilícito, ele pode sofrer uma sanção que vai ser a demissão do cargo. Nós temos também decisões judiciais transitadas em julgado. O que isso significa? É uma decisão judicial que não cabe mais recurso. Então imagina, por exemplo, uma ação de improbidade administrativa. Um servidor público lá que está desviando verbas do setor dele. Então vai ter lá um processo de improbidade administrativa e além dele ser condenado a devolver aquele dinheiro, ele vai perder o cargo dele. Então uma decisão judicial pode afastar o servidor do cargo. E nós temos também a previsão da avaliação de desempenho, que seria, em tese, um servidor com um baixo desempenho, ele pode ser demitido. Seria aquele servidor que não gosta de trabalhar ou não quer trabalhar, simplesmente vai ser mandado embora pelo baixo desempenho. E aqui, já emendando com o terceiro ponto que eu quero passar, nós temos um grande problema. Por que eu falei em tese? Bom, o grande problema é a utilização ou a frequência com que são utilizados esses meios. Por exemplo, tanto o processo administrativo disciplinar como o processo judicial, eles são morosos, eles são demorados. Eu já fiz vídeos aqui explicando como funciona o processo administrativo, já fiz um vídeo explicando por que os processos demoram, eu vou deixar aqui, mas tem todas aquelas questões, existem os prazos legais, existem os meios de defesa, existe recurso, então os processos eles são demorados. E até mesmo no caso do processo administrativo disciplinar, existem outras penas. A pena de demissão é a pena máxima, são raros os casos que isso acontece. E o outro problema é a questão da avaliação de desempenho. Embora ela seja prevista, ela ainda não foi regulamentada, não existe uma lei dizendo como que vai funcionar essa avaliação de desempenho.
então ela não está sendo aplicada, ela não é aplicada. Isso é um grande problema, porque enquanto o servidor está estável, ele não vai ser demitido por causa do baixo desempenho. Ele pode sim ficar lá sem produzir, que dificilmente vai ter uma sanção tão grave contra a demissão. Gente, no serviço público, como em qualquer outro lugar, qualquer empresa no setor privado, tem os bons e maus funcionários. Tem a galera que está lá para trabalhar, para produzir, e tem a galera que está lá só para pegar o dinheiro do Estado. Então, a gente não pode acabar com a estabilidade somente por causa dessas maçãs podres. A estabilidade ela tem mais pontos positivos do que pontos negativos. Imagina um país como o nosso que é historicamente corrupto. Desde sempre nós temos casos de fraudes, de desvios de verbas, compras de votos, seja lá o que for. Nosso país tem um histórico de corrupção muito grande. Imagina se não houvesse estabilidade, o que aconteceria? Sem estabilidade, nosso país ia virar uma festa para a galera que curte uma corrupção. Então o que é necessário não é acabar com a estabilidade, é melhorar, é aperfeiçoar esses meios existentes, essa fiscalização que já é prevista na lei, para punir os maus funcionários e afastar eles dos seus cargos. Eu não tenho dúvidas que acabar com a estabilidade é prejudicial para toda a sociedade. Mas então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acham sobre esse assunto, eu quero ver o que vocês acham sobre o assunto. E é isso, até o próximo.